Olá, amigos, boa noite a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus no seu coração, para trazer a palavra de Deus para aquelas pessoas que realmente querem aprender um pouco mais a respeito de Cristo, conhecer um pouquinho mais a palavra. E tem sido uma bênção, graças a Deus, a palavra tem alcançado vidas, tem alcançado pessoas, e tem sido uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer uma oração para nós darmos início, então, a esse momento com Deus aqui, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo, em nome de Jesus, apresento a Ti, meu Deus, esta noite, pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe e que o Senhor fale no coração de cada pessoa. Que o Espírito Santo possa nos usar aqui, meu Deus, e nos dar entendimento, sabedoria, para que possamos assim, com o auxílio do Espírito Santo, ministrarmos a palavra do Senhor. Jesus amado, eu te entrego, meu Deus, esse culto online em nome de Jesus. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 14. Ontem, na live de ontem, eu estive falando a respeito da volta de Jesus, eu expliquei a respeito, fazendo a comparação de Elias sendo levado aos céus, com Jesus também sendo levado aos céus, né? Elias lá no 2 de Reis, capítulo 2, do versículo 1 a seguir, e Jesus lá no livro de Atos, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Falei sobre isso, falei sobre Enoque, né, que foi levado para os céus, e quem era Enoque, né? O que Enoque representa para nós. Falei lá de Zacarias, capítulo 14, porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, se você for ler lá no versículo 9, diz que os apóstolos, eles voltaram para Jerusalém, né? Eles voltaram para Jerusalém, desceram do Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. E aí lá no livro de Zacarias, capítulo 14, que foi aonde eu parei, a gente falou sobre que Jesus iria voltar novamente e ele iria pisar novamente lá no Monte de Jerusalém. Nós falamos sobre isso. E hoje não vai ser diferente. Hoje vamos dar continuidade. Vou recapitulando aqui no livro de Zacarias, capítulo de número 14. Tá bom? Zacarias, capítulo 14, versículo 1. Está escrito assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão do meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade, ela será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Isso aqui é uma continuidade da palavra de ontem, tá? Uma continuidade da palavra de ontem, Zacarias capítulo 14. Aí depois eu vou ler esse aqui e nós vamos entrar em matéria nova, tá? Dando continuidade. Então nós vemos aqui que vai chegar um tempo em que todas as nações vão se reunir para lutar contra Jerusalém. Eles vão querer aniquilar Jerusalém, destruir Jerusalém. Tá? Eles vão querer destruir Jerusalém, tá bom? E aí diz a Bíblia aqui no 3 assim: E o Senhor sairá e o Senhor pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. Aí eu expliquei ontem também que o Senhor, quando todas as nações se levantarem contra Jerusalém, quem é Jerusalém? O povo de Israel, o povo de Deus, né? É o povo de Deus. Então quando eles se levantarem contra Israel, contra Jerusalém, contra o povo de Deus, o Senhor Jesus, ele virá e sairá e pelejará contra todas aquelas nações. O Senhor irá pelejar contra aquelas nações. No versículo 4 de Zacarias 14, que é onde eu estou dando continuidade de ontem,
né, da live de ontem, e diz assim: e naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Eu falei ontem que Jesus iria voltar e Jesus iria colocar as plantas dos pés dele no monte das oliveiras, como nós vimos lá no livro de Atos, capítulo de número 1. Né? Nós vemos que no versículo 9, quando Jesus é levado aos céus, os discípulos voltam para Jerusalém, descem do monte das oliveiras e voltam para Jerusalém. Então Jesus lá naquele dia foi levado aos céus em cima do monte das oliveiras, e quando ele voltar, ele vai pisar novamente lá no monte das oliveiras, e diz que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o nome das oliveiras será, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Eu disse que haveria então esse grande vale. Esse vale que a Bíblia está falando aqui, que ocorrerá ali, é o vale onde ocorrerá o maior derramamento de sangue de toda a história, de toda a guerra. Será a guerra mais temida de todos, porque será a grande batalha do Armagedão, né? Armagedão, porque ali todas as nações se levantarão contra Jerusalém, se levantarão contra ela. Então, ali naquele vale que vai ser aberto ali, será a grande batalha do Armagedão, tá bom? E depois daqui, eu fui lá para o livro de Apocalipse 16. Fui lá para Apocalipse 16. Vamos lá? Apocalipse 16. Apocalipse 16. Continuando aqui em Apocalipse 16. Vamos lá. Esse aqui é o curso que você vai aprender se fizer teologia, senão você não faz. Pelo menos a teologia básica da Igreja da Graça, né? Olha só, capítulo 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Olha só, o que vai acontecer? Vai abrir o vale, não vai? Só que lá perto naquele vale, passa também ali o rio Eufrates. Para eles poderem locomover ali, o que Deus vai fazer? Deus vai fazer secar o rio Eufrates. O rio Eufrates vai secar. Para quê? Para que haja o caminho onde todos os reis do Oriente virão. E diz a Bíblia, 13, e da boca do dragão, demônios, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então haverá esta grande batalha, a batalha do Armagedão. Mas só que os próprios Jesus, ele vai descer para lutar contra todo aquele reino, as nações que irão se opor contra Israel, contra o povo de Deus. Amém? O próprio Jesus vai entrar nessa batalha. Só que o que vai acontecer? Jesus, com seu exército, vão vencer a batalha. Uma vez que a batalha é vencida, olha o que vai acontecer em Zacarias capítulo 12. Zacarias 12 confirma Jesus vindo para a batalha. Amém? Zacarias 12, olha só. Zacarias capítulo 12. Se o povo soubesse a palavra que nós estávamos pregando, o povo não saía não, ficava aí. Isso aqui acho que nem culto, tem pastor que nem culto prega isso aqui. Ó, Zacarias 12, versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. É aquilo que eu falei. Jesus, ele vai vir, ele vai pelejar. Quando todas as nações vierem guerrear contra Israel,
como eu disse lá no princípio, Jesus virá. E Zacarias capítulo 11, capítulo 12, versículo 9, confirma isso. Ele confirma isso, que Jesus virá e Jesus irá lutar, irá pelejar contra todas as nações que vieram lutar contra Jerusalém. A coisa vai ser séria, tá? Por isso, pessoal, a Bíblia diz, quando nós formos orar, devemos orar por Jerusalém, pela paz de Jerusalém. O povo de Israel, o povo de Jerusalém, é como se fosse a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca naquele povo. Ninguém toca. A maioria deles não aceitaram Jesus ainda como Salvador. Eles não veem Jesus como Messias. Muitos deles ainda estão esperando o Messias, né, o Salvador. Eles não acreditam, muitos deles não acreditam que Jesus é o Salvador. Muitos deles não acreditam, né? Então, alguns deles ainda estão esperando o Salvador. Só que mesmo assim, mesmo que eles ainda não aceitaram Jesus, irmãos, ninguém toca em Israel. Ninguém toca. Aquela nação é a nação eleita de Deus. E preste atenção, tudo que acontece lá reflete no mundo inteiro, tá? Tudo que acontecer lá, tá? Reflete sobre o mundo inteiro. Tudo que acontecer lá em Israel, lá no meio do povo de Deus, ele vai refletir no mundo inteiro. Por isso que nós precisamos orar pela paz de Jerusalém. Amém? Ninguém toca naquele povo, pessoal, porque se tocar naquele povo, está tocando na menina dos olhos de Deus. Se você for olhar a história de Israel, Israel já teve luta, já enfrentou batalha, onde os inimigos eram muito, mas muito superior que Israel. Existem casos, histórias, que os aviões, eles caíam, as bombas explodiam nos ares, sem Israel ter lançado um míssil antiaéreo. Vai entendendo. A história diz que aviões caíam do céu sem Israel ter lançado um míssil. Já houve batalha lá em Israel, em que o mundo inteiro achou que Israel seria dizimado. Só que o que acontece? Israel punha todos os inimigos para correr. Aí a pergunta que eu lhe faço é, quem que você acha que estava pelejando em favor do povo de Israel? Quem que você acha? Então, pessoal, vai haver essa batalha, Jesus vai vir, as coisas vão lá. Quando a batalha for vencida por Cristo, olha o que diz em Apocalipse capítulo 11. Aí será o domínio total do Senhor Jesus, porque todos os inimigos serão destruídos. Todos foram destruídos. E aí será o domínio, o reino, o governo de Jesus total sobre a terra. Olha só, Apocalipse capítulo número 11, o versículo é do número 15. 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. Vamos lá? Olha só. Aqui, Apocalipse 11, 15 fala sobre a sétima trombeta. Seria legal se você estivesse anotando tudo isso aí. Tem alguém anotando aí? Se tiver, manda para mim aí. Pastor, eu estou anotando tudinho, estou copiando tudinho. Beleza, sinal que você quer aprender, né? Sinal que você quer aprender. Eu estou dizendo, essa é uma mensagem que nem em culto, a maioria dos pastores não pregam isso aqui não. Tá? Não prega não. Versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Eita glória! Olha só, o Senhor, ele terá o domínio total sobre todo mundo, e ele reinará para sempre. Eita glória! E se ele vai reinar para sempre, quem estará reinando com ele então? A igreja, irmãos, o povo de Deus. O povo do Senhor estará reinando com ele para sempre e eternamente.
o povo de Deus estará reinando com ele. É óbvio, porque se nós estamos servindo a Cristo, se o reino dele será para todo sempre, então se nós estamos servindo a ele, nós reinaremos com ele. Nós estaremos reinando com ele. 16. E os 24, olha que coisa linda. Os 24 anciões que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Dizendo, graça te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que irás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Ele tomou o poder dele, ou seja, o poder que estava na mão de Satanás, Jesus tomou para sempre para ele, o poder para ele. Ele reinará, ele governará, ele terá o domínio sobre os 4 cantos da terra, ele reinará para sempre sobre a terra, e a igreja estará reinando junto com ele. Olha que benção, pessoal. Vale ou não vale a pena a gente servir a Cristo? Enquanto uma multidão vai para o inferno servir a Satanás, a igreja de Jesus vai estar reinando com Jesus. Olha que coisa linda. Eu penso comigo assim, né? Nós temos que ser crente para morar no céu. É o nosso desejo. Nós não podemos ter outro. O que vem, se nós prosperarmos, se nós adquirirmos bens materiais na terra, é consequência. Porque o maior bem da igreja de Jesus é o céu. O maior bem que nós esperamos alcançar é o céu. É o céu. Onde a rua é de ouro, muro de cristal, rios de água viva, a árvore da vida vai estar lá, dando seu fruto de todo o tempo. Lá não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, nossas lágrimas serão enxugadas para sempre. Lá nós estaremos com ele para sempre. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Tem gente que está trocando Jesus por um monte de coisa. Não, irmãos, nós temos que servir a Cristo para morar no céu. Assim como a Bíblia diz que ele irá reinar sobre a terra, terá o domínio sobre a terra. Então, se a igreja de Jesus vai estar com ele, a igreja de Jesus reinará com ele, a igreja de Jesus estará com ele. Olha o que diz 17, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que estejam julgados. Quer dizer, todos aqueles que se levantaram contra ele serão julgados. Serão julgados, mas o tempo de dares o galardão aos profetas. Galardão aos profetas, teus servos. Se você é servo de Deus, diga amém. Aos santos, se você é um homem ou uma mulher santa, diga amém. E aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires o que destroem a terra. Amém? Ou seja, haverá uma recompensa para aqueles que servem a Deus. Haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa para aqueles que servem a Deus. Haverá. Por isso que Paulo dizia, né, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ele disse assim, porque ele estava esperando a coroa que estava para ele preparada desde a fundação do mundo. Irmão, vai ter uma coroa para você, vai ter uma vestes branca para você. O seu nome, por exemplo, estou vendo aqui o nome de Wenilson, Maria José, lá você vai ter outro nome, que já está na palma da mão de Deus. Eita glória! Lá vai ter um outro nome. Aí, aqui a Ellen, seu nome não será a Ellen lá. Lá você vai ter um outro nome, um nome que está na palma da mão de Deus. Na mão de Deus, né? As nossas vestes não serão estas, as nossas vestes serão brancas. Nós não haverá um mais alto e nem um mais baixo, nós seremos iguais aos anjos, semelhante aos anjos, semelhante a Cristo.
Eita glória! Por isso que nós precisamos permanecer firme. Passe a luta que passar. Você pode perder quase tudo na vida, só não perde a comunhão sua com Deus. Isso você tem que levar para sempre, para você ser recompensado, para você ser recompensada, para você poder ver como vai ser lindo aquele lugar, como vai ser maravilhoso estar lá, como vai ser, meu Deus, me falta palavra para descrever aqui a maravilha que é lá, a maravilha que é lá. E olha só, aí agora nós vamos para uma outra, já começamos uma lição nova aqui, tá? Já começamos aqui. Olha só, versículo de número 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grandes sarai. O reino está fechado. O reino de Deus, do Senhor Deus, o domínio total dele está confirmado. Aí vem, e o que nós devemos fazer agora? O que nós temos que fazer? Abra lá em Apocalipse 16, 15. O que nós temos que fazer, pessoal? A gente sabe de tudo isso e tal, mas o que a gente tem que fazer, pastor? O que nós precisamos fazer? 16, versículo 15. Este 16, 15. Eu peço para você, não sai não, fica aí, participa conosco da live, não sai não. Tá gostoso, tá bom, tá maravilhoso, fica conosco aí. 15. Eis que venho como ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Ou seja, olha só o que ele está dizendo. Duas coisas. Primeiro, vigiar. Segundo, guardar as nossas vestes. Que veste que é essa? As nossas vestes espirituais. Pastor, eu tenho vestes espirituais? Tem. Todo aquele que aceitou a Jesus como Salvador tem uma vestes espirituais. Todos nós temos uma vestes espirituais. Então ele está dizendo para nós, o que nós temos que fazer? Vigiar e guardar a nossa veste. Vigiar e guardar a nossa veste. Nós precisamos fazer isso. Amém? As nossas vestes, ela precisa ser purificada. E quem purifica é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos purifica e nos lava e nos limpa. Amém? Então, duas coisas que nós temos que fazer. Primeiro, vigiar e guardar as nossas vestes. Outra coisa, Mateus 24. Vamos lá para Mateus 24. Mateus 24, 42. Mateus 24, versículo 42. Mateus 24, 42. Mateus 24, 42. Olha só. Uma outra alerta que nos dá. 24, 42. Está escrito assim: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O que é vigiar? Pastores, vocês pastores falam tanto sobre vigiar. O que é vigiar? Vigiar é estar atento. Você já entrou em algum estabelecimento comercial que está escrito assim, ó: sorria, você está sendo filmado? Ali tem uma câmera ali, 24 horas, nos filmando. Ou seja, vigiando ali, não tá? Uma câmera vigiando ali. Ou você vê aquelas casas com alarme, né? Chega lá, aciona alarme. O que ela está fazendo? Vigiando. É isso que nós temos que fazer, 24 horas, vigiando. Vigiando. Um alerta que ele dá para nós. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora que há de vir o vosso Senhor. Vigie. Amém, pessoal? Vigie, vigie e vigie, tá? Outra coisa que ele fala, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5.
1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos lá? Me ajuda aí. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Capítulo de número 5. Olha só, versículo de número 2. Olha só. 1 Tessalonicenses 5:2. O que devemos fazer? Porque, vamos ver desde o versículo 1, vamos lá. Mas, irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais de que se vos escreva. 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Para aí. Como assim de ladrão? De repente. A vinda do Senhor será de repente. Então vamos lá. Elias estava junto com Eliseu, conversando com Eliseu, quando veio o carruagem de fogo e levou Elias. Jesus estava junto com os apóstolos, os discípulos, lá em Atos, capítulo 1, de repente ele foi levado aos céus. Enoque estava andando com Deus, foi levado aos céus. Quer dizer, tudo de repente, sem aviso, sem avisar. A vinda de Jesus é comparada como que? Como ladrão. Porque o ladrão não vai ligar lá, ó, fulano de tal, ó, hoje 1h da manhã eu vou soltar a tua casa, tá? Se você quiser sair daí, ir lá comer um lanche lá, até, fica lá umas meia hora lá, faz um lanche, daqui a pouco, depois de meia hora você volta. O ladrão faz isso? Não. A pessoa está lá na casa dela, lá deitada, dormindo, quando assusta o ladrão já entrou. Não é assim? Ou seja, então a vinda de Jesus também será assim. Será como ladrão, de repente, sem aviso, sem nada. Ele deixou somente o quê? Sinais. Ele não marcou data, dia, mês e ano, nada. Tanto é que a volta de Jesus já é mencionada há mais de 2000 anos. Eu falei ontem, Noé, ele falou que ele foi 120 anos ele divulgando a visão do povo que viria dilúvio. Jesus já tem mais de 2000 anos falando que vem, até agora não veio. Mas aí ele há de vir, não sabemos a hora, nem o momento. Olha só, versículo de número 2, né? Versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávido, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, que ele está mandando nós o quê? Novamente, vigiar. Ele está nos mandando o quê? Vigiar. Ó, irmãos, vocês agora não são inocentes, vocês estão sabendo que ele vai voltar. É isso, mais ou menos isso que está dizendo. Ó, vocês não são mais o povo das trevas, vocês agora são da luz. Então vigie para que não seja pego o quê? Nós não somos da noite, nem das trevas, né? Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. É o que ele está avisando. Nós hoje somos conhecedores da verdade, somos conhecedores da palavra. Então ele está dizendo, ó, vocês não são mais inocentes, seja vigilante, para não ser pego do quê? De surpresa naquele dia, ser surpreendido naquele dia como ladrão. Olha o 6, não durmamos, né? Pois como os demais, mas vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Ou seja, olha só, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Irmão, o que tem de gente espiritualmente dormindo, não é pouco não. Não é pouco não. Tem muita gente espiritualmente dormindo. E quando Jesus voltar, ela vai ficar. Ela vai ficar. Tem muita gente, irmãos, que tomam ceia indignamente. Tem muita gente que estão tomando santa ceia indignamente. Tem muita gente que está na igreja, mas bebe, fuma, adultera, prostitui, mas está dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que acha que o tempo que ela está lá, que acha que porque ela está dentro de uma igreja está salva. Não é assim não. Não é assim não. Olha que está escrito no 6, não durmamos, estejamos acordados, sejamos vigilantes, sejamos atentos, como os demais, mas vigiemos e sejamos o quê?
sóbrios. Amém, pessoal? Outra coisa que nós precisamos fazer, está lá no livro de 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos lá, que esse aqui é o último versículo de hoje, tá bom, pessoal? Já vamos terminar já. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. Capítulo 3, versículo 10. Acha aí na sua Bíblia. Você vê que o tempo todo ele nos manda vigiar, ele nos manda estar acordados, atentos, antenados, ele nos manda nós estamos guardar nossas vestes. Irmãos, nós não temos outra oportunidade. Versículo 10, 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha só, tá vendo? Olha só, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Mais uma vez ele falando sobre isso. Virá de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se... Pode vir agora. Aí, ó, já levou susto, ó. Tá vendo? E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se fosse na igreja, o que tinha de gente dando um grito, segurando a cadeira para não cair, do susto que tinha tomado. Então veja só, ele virá como ladrão. Jesus virá como ladrão. Então nós estejamos o quê? Vigilantes, sóbrios, acordados, guardando as nossas vestes espirituais. Para quê? Para quando ele vier, não venhamos ser pego de surpresa. Amém, pessoal? Graças a Deus. Amém. Então vamos fazer uma oração aqui, em nome de Jesus, tá bom? Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças nós te damos por esta palavra. Vencemos aí, ó meu Deus, mais uma semana, meu Pai, de mensagens online. Ó Deus, que o Senhor abençoe todas as pessoas que têm, meu Pai, participado conosco ao vivo ou que têm assistido posteriormente, que todos sejam abençoados, que esta palavra, meu Deus, que todas as mensagens, todas as pregações que estão sendo pregadas aqui possa falar no coração de todas as pessoas. Deus, talvez, tem pessoas que já estavam desanimadas, pessoas pensando em desistir e parar, e o Senhor me deu esta palavra de ontem e de hoje para ela poder renovar as forças. Porque, Deus, quantas pessoas, meu Pai, neste momento estão indo para o inferno porque rejeitaram a sua palavra. Quantas pessoas neste momento que gostariam de uma oportunidade e não tem mais. Ah, Jesus, nos ajuda a sermos sóbrios, nos ajuda a sermos vigilantes, nos ajuda a estarmos atentos, nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus, para que nós não venhamos ser pegos de surpresas. Deus, ou o Senhor vem, ó Deus, para cada pessoa, meu Deus, individualmente, ou o Senhor virá, meu Deus, para levar todos, ó Deus, juntamente no arrebatamento. Deus, que nós possamos estar preparados, ou para ir até o Senhor, ou para aguardar que o Senhor venha até nós. Jesus, seja conosco. Pedimos a Ti a sua bênção, pedimos força, pedimos renovo espiritual, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Ó, deixa eu dar para você uma novidade. Quando terminar aqui, você vai lá no YouTube e se inscreve lá no meu canal lá. Tá bom? Todos os vídeos que eu estou pregando aqui, eu estou colocando lá no YouTube também. Tá bom? Procura lá, Delmar Carvalho. Tá bom? Delmar com D maiúsculo, Carvalho com C maiúsculo. Procura lá, me escreve lá, tá bom? Lá tá todos os vídeos que eu tenho pregado aqui. Amém, pessoal? Tá bom? Aí fica até melhor para você compartilhar lá, tá? Em nome de Jesus. Amém? Eu comecei a colocar ontem, acho que foi ontem que eu comecei a colocar meus vídeos aí no YouTube, tá bom? Então, pessoal do YouTube aí que vai estar assistindo esse vídeo aqui, compartilha,
tá? O nosso vídeo, compartilha a nossa página, para que as pessoas também possam estar curtindo a nossa página, tá? Se inscrevendo e recebendo as palavras de Deus em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Deixa eu tentar dar uma olhada aqui nas mensagens que estão aqui. Daniel Salvador, boa noite, pastor, e para todos, a paz. Deus abençoe, Daniel. Em nome de Jesus. Eu tenho um filho chamado Daniel. Dona Maria José, a paz, Dona Maria. Deus abençoe, senhora. Daniel, Dona Maria. É o Aleph que chegou aqui, pessoal. Calma, tranquilo. Daniel, Dona Maria José, a Eren. Gente, que Deus abençoe em nome de Jesus. Sai daí quando você sair daí do Facebook, vai aí no YouTube e se inscreve aí, tá bom? Deus abençoe, fique na paz e até segunda-feira em nome de Jesus.